Remo e Ferroviária chegaram com os dois pés na porta na Série B de 2025. Atlético e Volta Redonda encontram algum grau de dificuldade a mais no início da competição. O que dá para trazer de avaliação sobre as quatro equipes que conquistaram acesso para a segunda divisão do Brasileiro dessa temporada? Vou trazer uma avaliação de momento de trajetória inicial, também de alguns destaques e o que dá para projetar a um futuro médio, longo para a sequência da competição desses quatro times. Fique à vontade para trazer a sua opinião aqui nos comentários. Não sou o dono da razão, então se quiser trazer uma opinião contrária, fique à vontade. Se quiser agregar em outros pontos também, fique à vontade para comentar. O que você espera sobre essas quatro equipes em relação à luta futura? Você acredita que o Remo vai seguir lá no topo? Se o Remo vai seguir lutando pelo G4? Que a Ferroviária vai ter uma permanência tranquila? Brigar por algo a mais ou algo a menos? Também fala um pouco sobre esse início ruim de Atlético e Volta Redonda. Se quiser, se possível, deixa o like para que o vídeo ganhe relevância e alcance mais pessoas. Também se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Quando você se inscreve, faz com que eu traga ainda mais vídeos aqui no canal, faz com que eu fale ainda mais da Série B. Todo dia tem conteúdo de Série B por aqui. Aliás, tem pós-jogo já disponível para Remo e Amazonas. Também um pós para Ferroviária e Coritiba. E um pós de Volta Redonda e Paysandu. A sexta rodada vem sendo positiva para as três equipes, a outra, o Atlético, ainda não jogou. Estou gravando no momento em que a gente tem a sexta rodada ainda em disputa. Antes de falar sobre a trajetória inicial dessas quatro equipes na competição, acho bacana a gente falar um pouco do fator de... São equipes em realidades diferentes. A gente tem aqui um Atlético com um projeto de muito crescimento nos últimos anos, como uma das grandes forças do futebol mineiro e um ressurgimento, né? Literalmente um ressurgimento do Atlético. Se tem um Atlético que trouxe novas figuras, né? Recolocou novas figuras no cenário nacional. Acho que o exemplo maior foi o Sassá nos últimos anos. Tem a figura do Lincoln hoje por lá. Tem o Roger na comissão técnica, encaixando o início de trabalho. E acredito que o projeto do Atlético seria, ou pelo menos a projeção seria, de ter ali uma permanência no meio de tabela, numa zona talvez um pouco mais morta. Eu imaginava um Atlético talvez lutando um pouco mais em cima pelo projeto que tem. Mas o início é complicado. Eu vou falar sobre esse início daqui a pouquinho. A gente tem um Volta Redonda em uma realidade clara de brigar pela permanência. Um Volta Redonda que bateu na trave nos últimos anos em luta pelo acesso à Série B. Mas um Volta Redonda com um projeto que, apesar de limitações, tem um projeto que tem algumas convicções e entre elas o nome do Rogério Corrêa, que é o técnico, que foi o técnico do Volta Redonda nas últimas temporadas. Quando não foi por um desejo dele de sair, foi para o CSA e voltou. E tem alguns nomes de manutenção do elenco da última temporada. Sanches, o Wellington Silva, o Bruno Barra, o próprio Drosny também no gol, o Robinho. Manteve uma base da última temporada para essa. Mas tem um início também complicado. E aí a gente sobe um pouco, vai para uma Ferroviária que tem um fator de ser uma equipe também que vive uma reconstrução, também não. Né? Diferente das outras duas, é uma Ferroviária que vive uma reconstrução histórica, uma Ferroviária que tem muitas apostas, um Bergantin vivendo uma carga de uma primeira... Acredito que a primeira experiência dele numa segunda divisão, ele tem algum giro na terceira divisão. Bergantin que, inclusive, foi um dos responsáveis, ou esteve na última temporada da Ferroviária, saiu e volta para esse 2025. Tem alguns bons personagens, acho que o Lucas Rodrigues é um dos grandes nomes dessa equipe da Ferroviária, mas sobre os nomes eu vou destacar um pouco mais à frente no vídeo. Então, no momento, é uma Ferroviária, no momento histórico do clube, é um momento de reconstrução, de estar se reerguendo e um grupo com muitas apostas. E aqui a gente tem um Remo com um investimento maior em relação a essas outras três equipes,
com o Daniel Paulista, que vem de bons trabalhos num cenário de segunda prateleira do futebol brasileiro. O maior retrato foi o CRB nos últimos anos, com final de Copa do Nordeste, com boa campanha em Copa do Brasil, apesar de na última temporada não ter feito um grande, pelo menos no segundo semestre da última temporada, não ter feito um grande aproveitamento com o CRB. Mas é um Remo que tem mais nomes individuais de peso, como Viseu, como Pedro Rocha, como Janderson. Teve agora a figura do Regis chegando por lá. Do meio para frente é um Remo com nomes de muito peso. Do meio para trás é um Remo com bons nomes, mas que não tem lá grandes currículos. Mas sem nenhuma dúvida, entre essas 4 equipes, o Remo foi quem mais colocou dinheiro na mesa, quem mais investiu para esse início de temporada, para a Série B principalmente. Quando a gente olha para a trajetória inicial dessas 4 equipes na Série B, a gente tem o ponto de, antes do início, se tem aquele senso comum de, vão lutar pelos 45 pontos e não mais do que isso. Talvez esse pensamento poderia ser colocado ali ao ponto de Atlético, ao ponto de Volta Redonda, de Ferroviária. Eu cheguei também a até falar sobre isso em relação ao Remo, porque eu entendo que, apesar de ser muito senso comum, nem todo ponto de unanimidade ele é burro. Assim. O que eu quero dizer? Por mais que o Remo tenha um investimento maior, por mais que o Remo tenha um grupo melhor do que esses 4 e melhor do que grande faixa ali da prateleira baixa da tabela, mas ainda assim é uma equipe que vem de uma Série C e tem aquele, num momento teórico, um momento de lutar ali pelos 45 pontos. Mas o início da Série B diz outra coisa para o Remo. E um ponto também que eu trouxe como essa avaliação foi, o Remo trouxe uma mudança na comissão técnica às vésperas da Série B. Então a chegada do Daniel Paulista foi, acredito que 1, 2 ou 3 dias antes do início da Série B. E o início da temporada do Remo não era também maravilhoso. Foi eliminado na Copa Verde com algum tom de uma eliminação precoce e não estava desempenhando tão bem assim. E por conta disso teve a chegada do Daniel Paulista. Mas olhando o ponto de baixo para cima, começando com a avaliação das 2 equipes que têm algum grau de dificuldade um pouco maior. Não me surpreende o Volta Redonda, é um Volta Redonda que tem, apesar de ter uma manutenção de uma base da última temporada para essa, é um Volta Redonda que tem um grupo, principalmente olhando para o fator criação, não tem um grande nome para articulação. Então fica muito claro quando a gente olha para o retrato dos jogos do Volta Redonda. É um grupo que até consegue ser competitivo, defensivamente até consegue sustentar em alguns momentos, mas não consegue criar, não consegue propor. O último jogo, a única vitória que teve foi a partir de uma bola parada. Então se tem esse ponto de um Volta Redonda que tem muita dificuldade para criar situações a partir de um meio de campo que tem, pelo menos nos 2 últimos jogos, 2 volantes, Pierre e Robinho. Então é um jogo muito escorado pelos lados de campo e que rende algumas frustrações. Olhando para o retrato de maior frustração do Volta Redonda na competição foi na rodada 5, quando perdeu para o Atlético, que não tinha pontuado até aquele momento. Mas é bom destacar que era uma Volta Redonda já competitivo até essa 6ª rodada. Foi competitivo contra o CRB no Rei Pelé e foi competitivo contra o Novo Horizontino. Perdeu para o Novo Horizontino com um pênalti. Então aqui, o grande ponto é o Volta Redonda que sofre muito do meio para frente. Do meio para trás tem alguns bons pontos, não falando nome a nome, mas falando de um Volta Redonda que defensivamente tem um comportamento bom, mas está muito claro para o próprio grupo, para a própria direção, que o grupo tem limitações e que vai ir forte na próxima janela de transferência para tentar encorpar um pouco e qualificar um pouco melhor o elenco. Isso foi uma declaração do próprio diretor de futebol do Volta Redonda. E aí a gente tem um outro cenário que é o do Atlético, que também, e quando eu falo competitivo, vejam bem, assim, todo mundo tá para competir, todo mundo tá para ter bons resultados, mas nem todo mundo consegue competir num nível de igualdade. Essas 4 equipes elas conseguem competir, mesmo as 2 que estão um pouco mais abaixo.
Então o Atlético ele consegue competir. Apesar de não ter pontuado até a quinta rodada, o Atlético competiu contra o Atlético Goianiense, competiu contra o CRB, equipes que o Atlético Goianiense com um grande peso, apesar de não ter um grande início de competição, mas competiu contra essas duas equipes, depois tomou uma sacolada para o Criciúma, mas conseguiu vencer o Volta Redonda. Então é um Atlético competitivo. Qual é um retrato de uma equipe que não compete? O Amazonas. Eu acho que o Amazonas dá pra gente colocar como uma equipe da Série B que não compete. Mas o Atlético é competitivo e acredito que pode. Acho que o ponto do Atlético é ter algum reforço na próxima janela. E acredito que ainda assim, com o grupo que tem, pode fazer mais. Acredito que olhando para, por exemplo, Volta Redonda e Atlético, são duas equipes com muitas limitações, mas entendo que o Atlético pode produzir um pouco mais do que o Volta Redonda. Olhando para o fator das equipes que têm um pouco mais de sucesso na competição até aqui, uma delas, e depois eu vou falar sobre projeção futura. Uma delas é a Ferroviária, e uma Ferroviária que vem de um grande jogo contra o Coritiba, um primeiro tempo ruim, mas um segundo tempo bom. E uma Ferroviária que tem personagens um pouco mais discretos do que, por exemplo, o Remo, mas tem o Lucas Rodrigues, que vai muito bem. Eu acho que se eu fosse montar, e vou montar uma seleção da Série B de 2025, o Lucas Rodrigues vai estar nela, se não como titular entre os reservas, mas é um Lucas Rodrigues que é um dos pilares da equipe da Ferroviária, é onde a Ferroviária consegue respirar, né, pelo corredor direito. E tem outros personagens que são interessantes, né? Você tem o Ricardinho no meio de campo, como uma figura de experiência, uma figura de marcação. Tem um Albano que entrou muito bem contra o Coritiba, tem o Netinho no meio de campo que, como um 10 não funciona, mas jogando um pouco mais recuado, ele pode render um pouco mais. Às vezes vão fugindo o nome de algumas peças, mas o grande personagem da Ferroviária é o Lucas Rodrigues pelo lado direito, sem nenhuma dúvida. Tem o Carlão na frente, né, com muito poder de definição. O Juninho também como um bom nome pelo lado esquerdo do ataque. É uma Ferroviária que tem bons valores. E o grande ponto tem 50% de aproveitamento, mas poderia, a partir do desempenho, poderia ter mais. Acho que a Ferroviária teve uma grande atuação contra o Cuiabá. A Ferroviária teve outros grandes jogos também em que poderia ter saído com um resultado melhor. Consegue bater o Atlético Goianiense, consegue bater o Coritiba dentro de casa. Então se tem esse ponto de uma Ferroviária que, por mais que não seja líder como o Remo, por mais que não esteja entre as 6 melhores campanhas, entendo para o que é fornecido ao Bergantin, é um Bergantin que consegue extrair bastante desse grupo. E me chamou muita atenção como ele conseguiu mudar a história do jogo contra o Coritiba. Você olha um primeiro tempo da Ferroviária contra o Coritiba, foi uma Ferroviária que entrou mal escalada, mas em que o Bergantin conseguiu trazer uma correção para o segundo tempo e conseguiu vencer o jogo de virada contra um forte Coritiba, que tende a estar numa prateleira alta num futuro médio. E quando a gente olha para um pouco mais acima, o Remo, como eu comentei, entre essas 4, é um Remo com um fator de investimento maior, é um Remo que tem um treinador com mais experiência na competição e também com mais sucesso na competição nos últimos anos, apesar do 2024 não positivo pelo CRB. Mas o que me impacta sobre o fator Remo estar indo muito bem foi o fator dos 3 ou 2 primeiros meses do ano. Era um Remo sob alguma desconfiança, talvez pelo principal retrato do fator da Copa Verde. Não acompanhei o jogo da Copa Verde, até porque os jogos da Copa Verde, tirando a final, não foram transmitidos, então não recordo se na Copa Verde foi com força máxima, mas se tinha um trabalho do Rodrigo Santana muito contestado, não à toa ele sai para a chegada do Daniel Paulista, e o impacto positivo é imediato no trabalho do Daniel. E aí, quando se vai fazer uma avaliação sobre a trajetória do Remo até aqui, foi uma trajetória de muito bem escalado, trazendo os principais jogos, muito bem escalado e dominando os 90 minutos do jogo contra o América. Contra o Coritiba, o Remo demonstrou um poder de adaptação, talvez um Daniel Paulista reconhecendo o erro, tirando naquele momento, ainda no primeiro tempo, o Dodô aos 35 e colocando o Pavani. E se tem
o fator de um Remo com uma solidez absurda, olhando para desenvolver do jogo, olhando para um fator de como a equipe consegue ter mais de um elemento conseguindo se sair bem. O Viseu não vai tão bem no comando de ataque, mas tem o Pedro Rocha como uma das grandes figuras da Série B, tem o Janderson atuando bem pelo lado direito, tem o Jaderson também. Se a gente olha para esse jogo do Jaderson contra o Amazonas, foi uma grande atuação do Jaderson, e aí vem a chegada também da figura do Regis para agregar. É um Remo que tem currículos poderosos do meio para frente, e não só currículos, desempenhos também muito fortes do meio para frente, e do meio para trás tem também bons desempenhos. Marcelinho pelo corredor direito indo relativamente bem, o Reinaldo na linha defensiva indo relativamente bem, o Rangel no gol. Então se tem esse fator. Se me perguntassem, esperava um Remo líder, pelo menos parcialmente líder, não esperava o Remo nem no G4, avaliando o que aconteceu nos 3 primeiros meses do ano. E por ser também aquele preconceito de ser uma equipe que vem da Série C, apesar de um investimento muito alto. Então não imaginava um Remo estando dentro do G4, mesmo com a 6ª rodada ainda em andamento. E o que dá pra gente esperar de um futuro médio e longo para essas 4 equipes, pelo menos na minha avaliação? Não sei se a gente tem, e olhando de baixo para cima, um fator de Atlético e Volta Redonda. Eu acredito que principalmente o fator Volta Redonda vai sofrer até o final na competição. O próprio Atlético também tende a sofrer até o final. Eu não esperava isso, mas pelo desenrolar da competição, é um Atlético que tende a sofrer também na luta contra o rebaixamento. Pelo que eu consigo ver da Ferroviária, ela talvez não sustente essa faixa média exata da tabela, mas assim, olhando para o futuro, eu entendo que podem chegar reforços, eu entendo que é uma Ferroviária que não vai superar muito esse teto, mas tende a ter uma campanha. Se o Bergantin conseguir trazer elementos novos, tende a ter uma campanha positiva. O que me coloca como um pé atrás sobre essa Ferroviária? As figuras de destaque, elas são muito isoladas. Então se tem um Ricardinho no meio de campo como um volante positivo, se tem a figura do Lucas Rodrigues como o grande nome da Ferroviária, mas eu não sei se a partir de baixas desses nomes, de desfalques desses nomes, a Ferroviária vai seguir sendo competitiva. É isso que eu quero dizer. Mas é uma Ferroviária que até aqui faz uma competição talvez para estar em um G8. Mas num futuro médio, não sei se ela consegue apresentar essa solidez tão grande, essa competitividade tão grande, a ponto, por exemplo, de bater de frente com um Cuiabá e ser superior, porque foi isso que aconteceu na Arena Pantanal. Foi uma Ferroviária em alguns momentos superior do que o Cuiabá. Quando a gente olha para o Remo, também a partir desse fator de peças de recomposição, não sei até que ponto o Remo vai conseguir se manter no topo. E no topo que eu falo é dentro do G4. Eu acredito que vai competir por esse G4. Eu acredito que, olhando para um período médio-longo, tende a competir por esse G4. E principalmente a partir de avaliações de encontrou grandes adversários. Olha para os últimos jogos, tirando o Amazonas, mas olha para os últimos jogos do Remo. Coritiba e América dentro de casa, e o fator de ser um Remo que não perde e segue a cartilha de empatar, pontuar fora de casa. Então conseguiu empatar contra o Criciúma no Heriberto Hilsen, um grande resultado. Então se tem esse fator de seguir uma cartilha muito positiva, mas não sei até que ponto, quando o Remo não tiver a figura do Pavani, tem o Pedro Castro no banco, mas vamos lá, assim, cai bastante o Remo a partir de uma saída do Pavani. O Remo cai bastante a partir de uma possível saída do Caio Vinícius no meio de campo. O Remo, talvez, com um desfalque ou outro do Pedro Rocha, pode ter uma queda. O Viseu ainda não vem correspondendo tão bem assim. Então, talvez, olhando para fator elenco, se tenha um Remo que possa, em fator de aproveitamento, ter algumas oscilações, o que é natural também numa competição de 38 rodadas. Mas entendo que o início ele traz um Remo que tende a competir pelo acesso. Vamos ver num período médio e longo se vai ter fôlego para isso. Agora, assim, de uma maneira geral, acho que me agrada muito Remo e Ferroviária. Acredito que o Atlético poderia render mais.
E o Volta Redonda tem o início que eu imaginava, né, de luta. Acho que Volta Redonda e Botafogo de Ribeirão Preto, Botafogo de São Paulo, são as duas equipes ali que eu entenderia que iriam sofrer um pouco mais e de fato vão sofrendo. Mas quem sabe essa vitória do Volta Redonda pode gerar algo a mais para a sequência da competição. Deixa um pouco da sua avaliação. Não agradei todo mundo, é óbvio, mas pode contrariar, pode deixar a sua opinião aqui divergindo, ou então confirmando o que você acredita sobre essa sequência das 4 equipes na Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link também para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.